go, make my body go, make our bodies higher. Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de hoje é a continuação da unidade 5, certo? A nossa aula 3 com o tema Barroco Temperado. Nós vamos trabalhar a partir da página 9, tá? O Balé das Esculturas. Acompanha lá. Além das capelas dos Passos da Paixão de Cristo, fazem parte do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos as esculturas em pedra-sabão dos 12 profetas, decorando as escadarias em frente à igreja, certo? Essas esculturas elas foram produzidas por Antônio Francisco Lisboa com a ajuda de outras pessoas, considerando que o trabalho era feito em pedra-sabão, que é algo diferente do que ele estava acostumado a trabalhar. Ele estava acostumado a trabalhar com madeira, como vocês viram lá na aula passada, nas aulas anteriores, que eu mostrei para vocês as esculturas dos Passos da Paixão de Cristo dentro das 6 capelas. Vocês lembram da nossa aula passada? Pois sim, aquelas esculturas elas foram produzidas em cedro. Cedro é um tipo de madeira, certo? E as esculturas dos 12 profetas não, foram produzidas em pedra-sabão, ok? Daí diz assim, nós temos 12 profetas. Lá na página 9 do livro de vocês, no Dicionarte, fala o seguinte: foram, de acordo com o Antigo Testamento da Bíblia, os profetas, aqueles que anunciaram a vinda do Messias, o qual estabeleceria uma nova era de paz, justiça e liberdade, tá? O que vem a ser essa pedra-sabão? Eu trouxe 2 imagens para vocês. Vocês estão vendo? Essa pedra-sabão que eu trouxe para vocês, ela é bruta, tá? É uma rocha muito comum em Minas Gerais, conhecida por ser maleável e fácil de esculpir. Tem esse nome porque ao tocá-la temos a sensação de que ela está ensaboada. Ao final da nossa unidade eu vou liberar a trilha da unidade 5, tá? Na próxima semana para vocês fazerem. Vou deixar o prazo de mais ou menos umas 3 semanas para vocês realizarem e ela vai contar ponto extra igual na avaliação passada, tá? Então é importante que todos façam, ok? Então sim, ela tem esse nome porque ao tocar tem a sensação de que ela está ensaboada, de que ela é como se a gente tivesse passado sabão na pedra. Por isso, pedra-sabão, tá bom? Muitos estudiosos descrevem o conjunto das esculturas de Congonhas como um balé, por conta da sensação de movimento que ele produz nos visitantes. Olha aqui. Observem esta imagem. Nós temos a igreja principal, certo? E essa igreja principal, na frente dela, nós temos 12 profetas, 12 estátuas, ok? 12 profetas. O gestual é determinante, seja pela posição das mãos, do olhar ou do corpo. A história é contada por meio do movimento e da relação. Unindo elementos teatrais e movimento, a encenação dá a ideia de uma coreografia. Parece que as estátuas se movem na medida em que percorremos o adro. É interessante porque eu estive pesquisando e a sensação que se tem é que as estátuas te acompanham com o olhar, inclusive, certo? Então, elas foram feitas de uma forma que à medida que você vai caminhando para frente dela, pelo adro da igreja, você tem a sensação de que elas estão te acompanhando, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do santuário, da construção do santuário, tá? A construção do santuário iniciou-se em 1757, fruto do pagamento de uma promessa do português Feliciano Mendes. Teve como inspiração o Santuário de Bom Jesus de Braga, em Portugal, tá? De agosto de 1796 a dezembro de 1799, observe, são 3 anos aí, Antônio Francisco Lisboa produziu as 66 esculturas em cedro, ou seja, aquelas que estão dentro das 6 capelas. Lembram da aula passada?
aquelas dos Passos da Paixão de Cristo, que posteriormente seriam distribuídas pelo interior das 6 capelas. A partir de 1800, tá? Iniciou-se a produção das 12 esculturas em pedra-sabão, que formam o adro, ou seja, teve uma distância do período em que ela foi construída, que ela iniciou a construção, que foi 1757, até o início da construção das estátuas dos 12 profetas, no caso que se iniciou somente em 1800, até porque nesse meio tempo o Antônio Francisco Lisboa estava trabalhando nas esculturas de dentro das capelas, tá? Abram o livro de vocês lá no material de apoio, por favor. Ok, depois que acabar a aula, aí vocês podem estar destacando esse material de apoio para poder fazer o jogo da memória. Elas são todas relacionadas ao surgimento do Messias, à chegada do Messias, porque os profetas, como eu li lá no livro de vocês, no DicioArte, eles anunciavam a chegada do Messias, certo? Do Salvador. Ok? Aqui eu trouxe para vocês os 12 profetas. Só que aqui no meu slide está na ordem. No livro de vocês não está na ordem, porque é para fazer o jogo da memória, tá bom? Próximo slide. Certo, então nós temos aí Baruque. Com uma mão ele segura o pergaminho e com a outra ele segura as dobras do seu manto. Observem como o Luiz falou que todos eles, pelo menos a maioria, está segurando um pergaminho, que são os dizeres, as predições deles, as previsões deles, ok? Olha lá, ele aponta enquanto a outra estátua que nós vimos lá, número 2, que é do Abdias, aponta para cima, e a número 3 olha para cima, que é o Jonas, a estátua do Isaías aponta para o pergaminho, para o texto, tá? Número 7, Oséias. Vamos lá, temos as últimas 3. Joel. Agora, meus amores, no final da aula vocês vão destacar, tá bom? Esse material de apoio e vão fazer o jogo da memória. O objetivo é você achar o nome do profeta, a descrição do profeta e a cartinha da estátua dele, tá bom?